Hoje começa a primeira edição do quadro Dica com Especialista. E para abrir essa série de entrevistas, a gente vai falar um pouquinho sobre a neurocirurgia. O que é a neurocirurgia? Quando é necessário procurar um neurocirurgião? E quem vai responder essas dúvidas para a gente hoje é o Dr. Adroaldo Russetti. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Igor. Bom dia a todos. Conta pra gente o que é a neurocirurgia e quais são as principais áreas de atuação desse profissional. Bem, Igor, a neurocirurgia é a especialidade, né, que cuida das doenças neurológicas de maneira cirúrgica. E aí existe uma diferença, né, porque muitas vezes as pessoas acham que o neurocirurgião é um neurologista que opera. E na realidade não é assim, né? A diferença é que o neurologista ele vai cuidar das doenças neurológicas, das condições neurológicas, com medicações, com terapias infusionais, enfim, basicamente com medicações, tá certo? E o neurocirurgião, ele vai cuidar de algumas condições neurológicas, né, de doenças do sistema nervoso central, crânio e coluna, mas que exijam a intervenção cirúrgica, né? Apesar das duas especialidades cuidarem da mesma área, tá? O neurologista ele cuida de maneira clínica, com medicamentos, fisioterapia, intervenções, e o neurocirurgião ele trata de maneira cirúrgica, ele opera o crânio e a coluna. A ansiedade, que hoje é o mal do século, ela pode agravar problemas neurológicos? Sim, claro. Hoje a gente vive num mundo corrido, né, com muita pressa, né, cheio de coisas que vão desviar a nossa atenção. Isso, obviamente, gera muita ansiedade, gera muito estresse, muita depressão, e existem doenças, né, várias doenças neurológicas que são afetadas, que são agravadas por elas. E existem muitas doenças crônicas neurológicas que também acabam originando estresse, ansiedade, depressão. A cirurgia, no caso a neurocirurgia, tem sido um processo já democratizado no SUS, e como a questão da cirurgia robótica já tem sido inserida nessa área? Bem, Igor, atualmente, assim, eu já estou aqui na Bahia há algum tempo, né, e eu vivi, né, essa realidade de neurocirurgia no SUS. E a gente tem tido a grata surpresa ou a grata notícia de que o acesso à neurocirurgia tem sido bem mais fácil do que, por exemplo, quando eu cheguei há alguns anos atrás aqui na Bahia. Então hoje você já consegue com relativa facilidade, obviamente tem as regras de acesso, né, ao SUS, a questão da regulação, mas você já consegue ter acesso a excelentes hospitais, com excelentes profissionais, né, e com as técnicas mais avançadas que a neurocirurgia pode oferecer na nossa realidade. Então, eu te digo com assim, bastante segurança que hoje a neurocirurgia no SUS aqui na Bahia está muito bem representada, né, e os pacientes não vão deixar de ter o acesso a tudo que tem necessidade, né? Então tem vários hospitais que oferecem todas as condições e técnicas necessárias para tratar da maneira adequada as doenças neurocirúrgicas. Em relação à questão da robótica que você falou, na neurocirurgia ainda é uma coisa que está, eu não vou dizer que está começando, mas está em evolução ainda. Não são todos os procedimentos neurocirúrgicos que são feitos através da robótica, né? Hoje, basicamente, nós temos algumas cirurgias de coluna, não todas, que são feitas com robôs, e na realidade esse robô ele é mais um assistente ao cirurgião do que ele próprio, né, faz a cirurgia. E no crânio também, alguns poucos procedimentos também podem ser feitos com auxílio do robô, mas também nesse aspecto, o robô sendo mais um assistente, um auxílio, do que propriamente ele fazer o procedimento completo, como a gente vê, por exemplo, em outras especialidades como urologia, cirurgia geral, cirurgia torácica, né, enfim. Quais seriam assim, os primeiros indicativos de que a pessoa já deve buscar um neurocirurgião? Igor, tem vários sinais e sintomas, e isso vai
depender de acordo com o tipo de doença. Eu acredito que em outros momentos a gente vai falar de cada um deles, mas, por exemplo, um problema, vamos dividir assim, problemas no crânio e problemas na coluna, né? Então, no crânio, quais são as principais doenças que exigem a necessidade de um neurocirurgião? Traumatismo crânioencefálico, o AVC, a hemorragia intracraniana, os tumores cerebrais, né? Os hematomas intracranianos, as hidrocefalias. Na coluna, as hérnias de disco, os tumores de coluna, os traumas raquimedulares, né? E aí na coluna existe uma certa sobreposição de especialidades, porque também o ortopedista, em algumas situações, ele também opera a coluna, né? E a gente tem visto ultimamente uma cooperação dessas duas especialidades, principalmente na coluna. Então, no crânio, né, eu já citei AVC, tumores cerebrais, hidrocefalias, traumatismos cranianos. Na coluna, traumatismos raquimedulares, hérnias de disco e os tumores também espinhais. Quais são os principais riscos envolvidos nesse processo neurocirúrgico? Pronto. Toda vez que a gente fala em neurocirurgia, a gente está falando de cirurgias bastante complexas e muito delicadas, né? Porque a gente está falando de sistema nervoso central, a gente está falando do cérebro e está falando da coluna. Então, como eu te falei, são cirurgias extremamente delicadas, bem complexas e que envolvem vários riscos. Mas, atualmente, com o avanço da medicina, né, esses riscos eles estão minimizados, ou seja, estão diminuídos, e a gente consegue fazer diversas cirurgias com bastante segurança e com risco muito baixo de complicações. Talvez a preocupação maior dos pacientes que vão ser submetidos à neurocirurgia sejam as sequelas neurológicas, né? Então, hoje em dia, né, já as técnicas estão bastante evoluídas e a gente, com bastante segurança, consegue fazer cirurgias com um risco diminuído dessas sequelas neurológicas, devolvendo o paciente assim às atividades normais do dia a dia e às atividades profissionais dele. Sem ter nenhum dano, no caso. Sem nenhuma complicação e sem nenhuma sequela. Quais são os casos em que a cirurgia é realmente necessária? Existem procedimentos menos invasivos para que não seja necessário fazer uma cirurgia? Mais invasiva. Hoje em dia, assim, nós estamos exatamente nesta era de minimamente invasivo, né? Então, a primeira coisa que o paciente tem que saber é o seguinte: um procedimento minimamente invasivo é aquele que vai exigir uma menor incisão, uma menor extensão, né, do acesso, no caso, ao crânio ou à coluna. Agora, uma coisa extremamente importante que as pessoas têm que entender é que nem todas as doenças neurocirúrgicas, elas são possíveis de serem tratadas através de um método menos invasivo, né? E aí é importante conversar com o neurocirurgião, né, para que ele explique se a doença que aquele paciente vai tratar é possível de ser tratada através de um método invasivo. Mas nós temos hoje bastante tecnologia, né, de modo que a grande maioria dos procedimentos eles são feitos de maneira menos invasiva. Então, por exemplo, você tem alguns tumores cerebrais que podem ser tratados através de endoscopia, né? Também a hidrocefalia, né? E algumas cirurgias de coluna também você consegue fazer hoje com endoscópio, que é uma pequena câmera, né, que vai no lugar onde tem ou o tumor ou a hérnia de disco, né? E também outros métodos menos invasivos que a gente consegue tratar uma série de coisas. Mas, novamente, é importante que se converse com o profissional, com o especialista, para que ele explique e se o procedimento, se aquela doença ali que o paciente pretende ou necessita tratar, ele pode ser tratado de uma maneira menos invasiva. Quais são os hábitos que o senhor indicaria para manter uma boa saúde do cérebro, da coluna, para que não agrave e chegue a problemas que seja necessário fazer uma cirurgia mesmo? Pronto, perfeito seu questionamento. Então, aqueles hábitos que a gente já está cansado de saber, né? Atividade física, um bom sono, né?
evitar excesso de bebida alcoólica, evitar o tabagismo, tratar da pressão arterial, tratar, se eventualmente tem um diabetes, tratar disso daí, né? Levar uma vida realmente mais saudável, fazer atividade física com regularidade. Isso tudo evita que que o paciente, né, ele tenha complicações ou apareçam doenças neurocirúrgicas e doenças da coluna. E, se eventualmente aparecerem, esses hábitos saudáveis, eles ajudam na recuperação e na reabilitação precoce, fazendo com que a pessoa sofra menos e volte mais rapidamente às suas atividades normais do dia a dia, né, com a família, no trabalho. Quais são os primeiros sinais assim, de um aneurisma cerebral, por exemplo, e qual seria a importância de um diagnóstico precoce logo de cara? Pronto. O que é o aneurisma cerebral? O aneurisma cerebral ele é uma dilatação, eu sempre falo, é um balãozinho que tem dentro de uma artéria no cérebro, certo? E, obviamente, é uma doença muito grave porque ele pode sangrar, pode, como todo mundo, o leigo conhece, pode partir esse vaso, causar uma hemorragia dentro do cérebro, né? E essa hemorragia pode potencialmente ser muito grave. Em geral é grave, podendo deixar o paciente com sequelas neurológicas ou então até levar o paciente ao óbito, tá? Então, geralmente os primeiros sintomas são a dor de cabeça muito forte, associado ou não a vômitos, associado a déficits neurológicos e convulsões. Hoje em dia, felizmente, esse diagnóstico precoce que você me perguntou consegue ser feito, né? Existem exames, né, que podem ser feitos em que você mostra, que você consegue identificar esses aneurismas cerebrais antes desse rompimento. E aí, dependendo de uma série de características dele, você pode tratar precocemente e assim prevenir o paciente de ter uma hemorragia, alguma coisa mais grave. Então, doutor, como é feito o diagnóstico de uma condição neurocirúrgica e quais são os procedimentos os exames mais solicitados? Pronto. Então, quando o paciente ele apresenta algum sintoma neurológico, né, ele obviamente vai procurar um neurologista, né? Em geral, o caminho sempre ou na maioria das vezes é através de um neurologista, tá? Ou então, às vezes, através de um outro médico que pede um exame e detecta uma condição neurocirúrgica e aí encaminha direto ao neurocirurgião, certo? Em geral, quando aparece um sintoma neurológico, seja uma dor de cabeça, uma convulsão, uma dor na coluna, uma dor na perna, tá? A depender do sintoma, existem vários exames. Em geral, para os sintomas neurológicos que são originados no crânio, os exames mais comumente solicitados são a tomografia de crânio e a ressonância magnética. E aí você tem, dentro desses dois exames, uma série de técnicas radiológicas que vão detalhar o problema que o paciente tem. Quando o problema está relacionado à coluna, seja uma hérnia de disco, um tumor na coluna, né, novamente, tomografia e ressonância magnética. Hoje a ressonância, obviamente existem outros exames, como a eletroneuromiografia também, para ajudar. Mas hoje o que nós temos de mais avançado, digamos assim, a ressonância magnética. No caso do aneurisma cerebral, que você perguntou anteriormente, a angiografia cerebral, né, é o exame de escolha para caracterizar, para detalhar esse aneurisma. Mas você pode dar o diagnóstico precoce do aneurisma cerebral através de uma ressonância magnética ou até de uma tomografia.